O que a neurociência tem a ver com isso? Bom, para ser hiperobjetivo, a neurociência, pessoal, ela tem a ver com um passo atrás, ou seja, a determinação anterior a respeito da eficiência de alguma coisa. E talvez ajudar a gente a entender por que muitas vezes o que nós pensamos e pensamos racionalmente ser eficiente não é. E por que tantas outras vezes nós rejeitamos abordagens, propostas que seriam a priori eficientes, mas por algum motivo nós não as aceitamos. E aí tentar separar aquilo que é razão daquilo que é a racionalização dos nossos sentimentos, dos nossos preconceitos, das nossas ideologias, para que no fim o Estado cumpra o seu principal propósito, que é aumentar o bem-estar social, qualquer que seja o caminho, desde que ele seja bom para as pessoas de maneira geral. Não por outra razão nós cedemos um tanto da nossa liberdade para o Estado, para que ele possa devolver isso para todos nós. E eu quero fazer uso aqui de alguns recursos visuais que talvez sejam úteis, né, para nós entendermos como é que funciona essa maquininha aqui que nós temos dentro do crânio na hora que nós pensamos em tomar decisões na vida privada, mas principalmente na vida pública, né? Então tá aqui, né? Como que o pragmatismo e a neurociência eles podem ajudar no desenho de políticas públicas? Pessoal, esse aqui é o nosso cérebro funcionando no processo de tomada de decisão. Que decisão? Qualquer decisão, todas elas. Basicamente, né, como ensina lá o famoso Prêmio Nobel de Economia, o Daniel Kahneman, nós temos duas formas de pensar. Uma forma rápida, ligeira, intuitiva, chamada carinhosamente de Sistema 1. E uma forma lenta, reflexiva, carinhosamente chamada de Sistema 2. Tudo aquilo que nós automatizamos no nosso comportamento, seja herdada da nossa história evolutiva, lá dos nossos amiguinhos das cavernas, sejam coisas que nós aprendemos aqui em vida, mas por algum motivo nós internalizamos ou automatizamos, está no nosso Sistema 1. Os nossos instintos, as nossas ideologias, especificamente os instintos de sobrevivência, ou aquelas atividades cotidianas que se tornaram extremamente rotineiras. Então, como, por exemplo, dirigir. Se a pessoa dirige há muitos anos, todos os dias, ela não pensa muito para dirigir, ela vai meio que na intuição, né? Então, aqui estão as nossas intuições, a nossa vontade de fugir dos perigos, né? De evitar aquilo que parece ser uma ameaça e assim por diante. É basicamente aquele ato de decidir, meio que sem pensar, apressar o passo, porque o carro que está atravessando a rua está vindo mais rápido do que a gente imaginava que ele viria. Simples assim. Bom, isso não nos transforma em seres tão especiais assim no planeta Terra. Se porventura estiver passando uma mosca agora onde você está, ou uma formiga, e você tentar esmagar a formiga com o dedo ou pegar a mosca com a mão, elas vão tomar um outro caminho, intuitivamente. Esse é o Sistema 1 das mosquinhas e das formiguinhas funcionando. No nosso cérebro, ele se localiza primordialmente nas estruturas que você está vendo em preto, que é o chamado córtex pré-frontal ventromedial e uma glândula no meio do cérebro chamada amígdala. Ali nós temos as nossas impressões, os nossos medos, enfim, todas essas coisas que eu já falei para vocês. No entanto, o Sistema 2, que é o sistema reflexivo, esse só ser humano tem mesmo, tá? Só o homem e a mulher têm, que é o córtex pré-frontal dorsolateral.
essa capacidade reflexiva os animais não têm. Eles têm um instinto de sobrevivência. Nós temos as duas coisas. Só que, como eu disse, o sistema 1 é rápido, e ele tem que ser, porque senão a gente não consegue fugir do perigo. Não dá para correr do leão, né? E o sistema 2, ele é lento, ele é devagar, e tem que ser, porque ele funciona baseado em dados. Quando eu faço alguma coisa muito rápida, eu tendo a ser menos preciso e mais ágil. Quando eu faço alguma coisa de maneira mais lenta, eu tendo a ser mais preciso e menos ágil. E assim são os dois sistemas. Só que tem um detalhe. Esses dois sistemas, eles funcionam em conjunto. O que isso significa? Significa que qualquer que seja a circunstância, sempre que você está, por exemplo, usando o tutano, né, pensando mesmo, de alguma maneira, você também é impactado pelas sensações, pelos sentimentos, pelas intuições geradas do seu próprio sistema 1. E, na verdade, é bom que seja assim. O sistema 1, na maior parte das vezes, ele está certo. E ele funciona muito bem nas milhões, literalmente milhões de decisões que nós tomamos todos os dias, como, por exemplo, essa minha, de movimentar a minha mão aqui enquanto eu falo para vocês. Tá certo? No entanto, todavia, quando se trata de realizar políticas públicas, em que normalmente eu acabo mexendo com interesses opostos, todos eles importantes, é preciso respirar e destravar, ou melhor dizendo, desarmar o que nós chamamos de sistema 1, para dar mais importância àquilo que o sistema 2 é capaz de fazer, que é traçar precisão e enxergar coisas que não necessariamente estão, a priori, num primeiro momento, no nosso radar. Porque senão, basicamente, a gente vai funcionar como um alarme de casa contra assaltos, por exemplo, que tem lá o infravermelho em cima do muro, porque se o ladrão pular o muro, ele passa pelo infravermelho e dispara o alarme. Só que esse infravermelho, ele não consegue distinguir um ser humano que pulou o muro de um gato, de qualquer outro animal que pulou o muro. Então, se o gato pular o muro, o sistema vai disparar também, e não deveria, né? Então, tudo bem, porque na maioria das vezes o alarme é importante, o alarme vai funcionar e às vezes vai dar errado. Mas quando a gente fala de políticas públicas, isso pode resultar em decisões com consequências trágicas, né? Então tá ali, ó, eu botei um resuminho de como funciona ali o sistema 1 e de como funciona o sistema 2. A ciência descobriu isso através de um acidente. Esse sujeito aí, chamado Phineas Gage, trabalhava numa ferrovia inglesa, houve uma explosão, e essa barra de ferro que está na mão dele, na explosão, ela entrou pelo olho esquerdo dele e saiu aqui por cima do crânio. E basicamente extirpou do cérebro do sujeito todo o córtex pré-frontal ventromedial. Ou seja, ele ficou sem sistema 1, mas o sistema 2 dele estava intacto. Então ele se tornou um indivíduo extremamente racional, mas quase um psicopata e alguém com pouca capacidade de manter relações por muito tempo, o que mostra que o sistema 1 também é importante, né?